Você já percebeu que muitas pessoas passam a vida tentando agradar todo mundo, mas acabam esquecendo de desenvolver a própria força interior? Durante muito tempo, fomos ensinados que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. Aprendemos a evitar conflitos a qualquer custo, a esconder opiniões para não desagradar e a buscar constantemente a aprovação das pessoas ao nosso redor. O problema é que, quando vivemos apenas para corresponder às expectativas dos outros, aos poucos deixamos de construir nossa própria identidade. Existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa equilibrada e viver sem limites. Ter educação, respeito e empatia são qualidades valiosas, mas isso não significa aceitar qualquer situação ou permitir que outras pessoas decidam como você deve viver. O verdadeiro respeito começa quando você aprende a estabelecer limites saudáveis e passa a agir de acordo com seus princípios, mesmo que nem todos concordem com eles. Muitas vezes, o desejo de ser aceito leva as pessoas a fazer escolhas que não representam quem realmente são. Elas dizem sim quando gostariam de dizer não. Permanecem em ambientes que não fazem bem apenas para evitar julgamentos. Aceitam desrespeito em silêncio porque acreditam que questionar pode causar conflitos. Com o tempo, essa postura gera insegurança, frustração e a sensação de estar vivendo uma vida que pertence a outras pessoas. Existe, porém, um caminho diferente. É o caminho de quem decide assumir a responsabilidade pela própria vida. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela começa quando alguém percebe que não precisa convencer o mundo inteiro do seu valor. Em vez de gastar energia tentando provar quem é, passa a investir tempo em desenvolver conhecimento, caráter e disciplina. Pessoas emocionalmente maduras entendem que nem toda crítica merece resposta e que nem toda provocação exige reação. Elas sabem que responder impulsivamente costuma gerar mais problemas do que soluções. Por isso, antes de agir, observam a situação com calma, analisam os fatos e escolhem a atitude mais inteligente, e não a mais impulsiva. O autocontrole é uma das habilidades mais importantes que alguém pode desenvolver. Não significa esconder sentimentos ou fingir que nada incomoda. Significa reconhecer as emoções sem permitir que elas assumam o controle das decisões. Quem aprende essa habilidade passa a enfrentar dificuldades com mais serenidade, porque entende que agir com equilíbrio quase sempre produz resultados melhores do que agir movido pelo impulso. Outro aspecto importante é compreender que ninguém consegue controlar aquilo que não depende da opinião dos outros. Quando a autoestima está baseada apenas em elogios ou reconhecimento externo, qualquer crítica parece uma ameaça. Mas quando ela nasce da consciência de quem você é e dos valores que escolheu seguir, a opinião alheia perde grande parte do poder que antes exercia sobre sua vida. Isso também muda completamente a forma como você lida com os relacionamentos. Em vez de tentar agradar qualquer pessoa, você passa a valorizar relações construídas sobre respeito, confiança e reciprocidade. Aprende que algumas conexões pertencem apenas a determinados momentos da vida e que seguir caminhos diferentes faz parte do crescimento. Outro hábito que transforma profundamente uma pessoa é aprender a observar mais e falar menos. Quem escuta com atenção costuma compreender muito mais sobre as pessoas e sobre as situações do que quem sente necessidade de opinar o tempo todo. O silêncio, quando usado com sabedoria, cria espaço para refletir, analisar e tomar decisões com mais clareza. Muitas oportunidades são perdidas porque as pessoas revelam seus planos antes da hora. Compartilham projetos ainda imaturos, buscam validação antecipada e acabam desanimando diante das primeiras críticas. Em muitos casos, trabalhar discretamente até que os resultados apareçam é uma estratégia muito mais eficiente do que anunciar cada passo da jornada. O desenvolvimento pessoal acontece longe dos aplausos.
As maiores mudanças costumam nascer em momentos silenciosos, quando ninguém está observando. É durante esse período que hábitos são criados, conhecimentos são adquiridos, e a disciplina começa a substituir a dependência da motivação. Quem entende isso deixa de esperar pelo momento perfeito e passa a agir com constância, mesmo quando o entusiasmo diminui. Quando uma pessoa aprende a controlar as próprias emoções, ela deixa de entregar aos outros o poder de definir como será o seu dia. Isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa compreender que nem tudo merece uma resposta imediata e que muitas situações perdem a força quando deixamos de alimentá-las com reações impulsivas. Pense em quantas vezes uma simples palavra dita no calor do momento criou problemas que poderiam ter sido evitados. Quantas amizades terminaram por causa de um impulso? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém escolheu agir primeiro e refletir depois? O domínio emocional nasce exatamente da capacidade de interromper esse ciclo. Uma pessoa equilibrada entende que nem toda provocação exige uma resposta. Em muitos casos, a melhor decisão é observar, compreender o contexto e seguir em frente. Essa postura não demonstra fraqueza. Pelo contrário, revela maturidade suficiente para escolher as próprias batalhas. Outro ponto importante é aprender a conviver com o desapego. Muitas pessoas vivem presas ao medo de perder relacionamentos, oportunidades ou reconhecimento. Esse medo faz com que aceitem situações que não combinam com seus valores apenas para evitar mudanças. No entanto, crescer exige coragem para deixar para trás aquilo que já não contribui para a construção do futuro. Quando você compreende que seu valor não depende da permanência de determinadas pessoas ou circunstâncias, passa a agir com muito mais liberdade. Você deixa de tomar decisões movido pelo receio de ser rejeitado e começa a agir de acordo com aquilo que considera correto. Da mesma forma, existe uma enorme diferença entre compartilhar tudo o que acontece na sua vida e agir com discrição. Vivemos em uma época em que muitas pessoas sentem necessidade de mostrar cada passo, cada conquista e cada projeto antes mesmo de ele acontecer. Porém, nem todos que demonstram interesse realmente desejam ver você crescer. Por isso, desenvolver discrição é uma habilidade valiosa. Não porque seja preciso desconfiar de todos, mas porque alguns projetos amadurecem melhor quando recebem menos interferências externas. Trabalhar em silêncio permite concentrar energia na execução, em vez de desperdiçá-la tentando convencer outras pessoas. Também vale lembrar que ouvir é uma das competências mais importantes para quem deseja evoluir. Quem fala o tempo inteiro aprende pouco. Já quem observa atentamente consegue perceber detalhes que passam despercebidos pela maioria. Expressões, atitudes e comportamentos costumam revelar muito mais do que discursos elaborados. As pessoas mostram quem são principalmente pelas ações repetidas ao longo do tempo. Promessas podem impressionar por alguns minutos, mas são as atitudes consistentes que constroem confiança verdadeira. Por isso, antes de formar uma opinião sobre alguém, observe como essa pessoa age quando enfrenta dificuldades, como trata aqueles que nada podem oferecer em troca e como reage diante de desafios. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando parecer confiantes, quem realmente busca crescimento investe em construir competência. Essa diferença muda completamente os resultados ao longo dos anos. Outro aspecto fundamental é compreender o valor da disciplina. Muita gente acredita que alcançar objetivos depende principalmente de motivação. No entanto, a motivação oscila. Existem dias em que ela está presente e outros em que simplesmente desaparece. Se uma pessoa depende apenas dela para agir, sua evolução também será instável. A disciplina funciona de maneira diferente. Ela permite continuar caminhando mesmo quando não existe entusiasmo. É ela que faz alguém estudar depois de um dia cansativo, cumprir compromissos mesmo sem vontade e permanecer fiel aos próprios objetivos quando os resultados ainda não apareceram.
Pequenas atitudes repetidas diariamente produzem mudanças muito maiores do que grandes esforços realizados apenas de vez em quando. É justamente essa constância que diferencia quem apenas sonha de quem realmente constrói uma vida melhor. Quem desenvolve esse hábito deixa de negociar consigo mesmo a cada dificuldade. Em vez de procurar desculpas, procura soluções. Em vez de esperar o cenário perfeito, aprende a fazer o melhor possível com os recursos disponíveis naquele momento. Essa postura fortalece não apenas os resultados externos, mas também a confiança interna. Afinal, toda vez que você cumpre um compromisso assumido consigo mesmo, reforça a convicção de que é capaz de enfrentar desafios maiores. É assim que a disciplina deixa de ser apenas um hábito e passa a fazer parte da identidade de quem escolheu evoluir continuamente.